Meu nome é Francis, e nunca esquecerei o dia em que aterrorizei minha escola. Tudo começou como um dia normal de aula, até que ouvimos gritos e barulhos estranhos ecoando pelos corredores. A princípio, pensei que fosse uma brincadeira de mau gosto, mas quando vi a expressão de pânico nos rostos dos meus colegas, soube que algo horrível estava acontecendo. O terror se instalou quando percebemos que um estranho havia invadido a escola. Ele estava furioso, gritando palavras incoerentes sobre reprovação e injustiças. Logo ficou claro que ele estava procurando por alguém, talvez um professor ou aluno que o tivesse desagradado. Os corredores se transformaram em labirintos sombrios, cheios de medo e desespero. Decidi buscar um lugar seguro e me esconder até que tudo aquilo passasse. Corri em direção ao banheiro mais próximo e me tranquei lá dentro, tentando abafar a respiração para não ser descoberto. Os minutos se arrastaram como horas enquanto eu ouvia passos pesados e vozes exaltadas lá fora. O invasor estava cada vez mais próximo. Senti um arrepio na espinha quando a porta do banheiro foi aberta com força. Segurei a respiração, rezando para não ser encontrado. A silhueta escura do invasor passou pela porta entreaberta, olhando ao redor com olhos selvagens. Por sorte, não me viu ali, encolhido em um canto escuro. O coração batia tão forte que parecia que poderia ser ouvido a quilômetros de distância. Ouvia gritos e choros lá fora, enquanto o invasor continuava sua busca implacável. Foi um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida, e até hoje não consigo esquecer o rosto distorcido de raiva daquele homem. O silêncio no banheiro era ensurdecedor, interrompido apenas pelo som distante de gritos e passos apressados nos corredores. Meus pensamentos estavam confusos, tentando entender o que estava acontecendo lá fora. O invasor, visivelmente desequilibrado e irado, continuava a sua busca implacável pelos responsáveis pela sua frustração. Os minutos pareciam se arrastar enquanto eu permanecia ali, agachado e com o coração acelerado. Tentei controlar minha respiração, mas o medo me deixava tremendo. O que aconteceria se ele abrisse a porta do banheiro? Eu não queria nem imaginar. Ouvia-se agora o som de portas sendo arrombadas e vozes suplicantes. Os gritos se tornavam mais altos e desesperados. Algumas pessoas tentavam se esconder nos armários ou salas de aula, mas o invasor parecia determinado a encontrar seus alvos. De repente, um estrondo ecoou pelo corredor, seguido por um silêncio repentino. Meu coração saltou na garganta. O que teria acontecido agora? Seria seguro sair do banheiro ou ainda era cedo demais? Permaneci imóvel por mais algum tempo, até que finalmente decidi espiar pela fresta da porta. O corredor estava vazio, exceto por alguns destroços e portas danificadas. Os gritos cessaram, deixando um ar pesado de tensão no ar. Arrisquei-me a sair do banheiro, cauteloso e com os sentidos alerta. Caminhei lentamente pelos corredores devastados, evitando os espaços abertos e qualquer sinal de movimento. As salas estavam reviradas, e o ar ainda carregava o odor de medo e desespero. Foi então que avistei um grupo de alunos reunidos em um canto, todos com expressões abatidas e olhos arregalados. Entre eles, reconheci alguns rostos conhecidos, mas muitos estavam ausentes. O que teria acontecido com os que não estavam ali? Decidi me juntar ao grupo, sentindo-me aliviado por estar em companhia, mesmo que a situação ainda fosse angustiante. Os relatos começaram a surgir, revelando a extensão do terror que havia se abatido sobre a escola. O invasor, motivado por uma ira insana, havia feito reféns e causado danos irreparáveis. Enquanto ouvia as histórias dos meus colegas, percebi que a sorte tinha estado ao meu lado ao encontrar abrigo no banheiro. Mas a sensação de segurança era efêmera, pois não sabíamos se o invasor havia sido capturado ou ainda estava à solta. Continuaríamos ali, presos naquela sala, aguardando por notícias e rezando para que a ajuda chegasse antes que fosse tarde demais. Enquanto estávamos reunidos na sala, esperando por qualquer sinal de ajuda, ouvimos passos rápidos se aproximando. A tensão no ar era palpável quando a porta se abriu e um professor, visivelmente abalado, entrou na sala. "Estamos seguros por enquanto", ele disse com voz trêmula. A polícia chegou e controlou a situação. O invasor foi detido. Um suspiro coletivo de alívio se espalhou pela sala, mas ainda havia perguntas sem resposta. O que havia motivado aquele ato de violência insensata? Por que alguém iria tão longe? À medida que as informações se espalhavam, descobrimos a verdade perturbadora por trás do ataque. O invasor, cujo nome era Lucas, estava obcecado com a ideia de vingança contra mim, Francis.
Ele acreditava que eu havia roubado sua namorada, causando-lhe uma profunda mágoa e vergonha. Lucas havia sido reprovado, e sua raiva havia se transformado em um desejo doentio de encontrar o responsável por sua desgraça. Ele escolheu a escola como palco para sua vingança, transformando um ambiente de aprendizado em um cenário de terror. A revelação deixou todos atordoados. Nunca imaginei que uma simples história de amor fracassada pudesse desencadear um episódio tão trágico. Enquanto processávamos os acontecimentos, senti um misto de alívio e tristeza. No final, Lucas foi levado pelas autoridades e a escola gradualmente retornou à sua rotina, embora agora marcada por uma cicatriz invisível. As lições aprendidas naquele dia foram profundas e dolorosas. A vida pode mudar em um instante, e as consequências de nossas ações podem ser devastadoras. Desde então, nunca mais olhei para uma escola da mesma maneira. O trauma daquele dia permaneceu comigo, um lembrete constante da fragilidade da segurança e da importância do perdão. Meu nome é Doug, e vou compartilhar com vocês uma experiência aterrorizante que vivenciei na minha escola há alguns anos. Tudo começou quando eu estava na 8ª série, e como de costume, passei a tarde na escola participando de uma atividade extracurricular. Era um dia chuvoso e escuro, o tipo de dia que já cria uma atmosfera sombria. Após o término da atividade, decidi ir ao banheiro antes de voltar para casa. Enquanto caminhava pelo corredor vazio, senti um arrepio inexplicável. Cheguei ao banheiro masculino e entrei. A luz tremeluzia, lançando sombras inquietantes nas paredes azulejadas. Ao me aproximar do espelho para lavar as mãos, vi um vulto na reflexão atrás de mim. Virei-me abruptamente, mas não havia ninguém lá. Meu coração começou a bater mais rápido enquanto tentava ignorar a sensação de que algo não estava certo. De repente, ouvi um som estranho vindo de uma das cabines. Era como se alguém estivesse soluçando baixinho. Com passos cautelosos, me aproximei e empurrei a porta da cabine lentamente. Para minha surpresa, não havia ninguém lá dentro. Nesse momento, um calafrio percorreu minha espinha. Decidi sair rapidamente do banheiro, mas quando virei para ir embora, me deparei com uma figura pálida no final do corredor. Era a silhueta de um garoto com quem eu costumava estudar, Adam, que havia falecido tragicamente no banheiro da escola meses atrás. Fiquei paralisado de terror enquanto Adam lentamente se aproximava de mim, sua expressão vazia e seus olhos sem vida fixos em mim. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. Senti como se estivesse preso em um pesadelo horrível. Adam chegou mais perto, emitindo um gemido baixo e arrepiante. Ele estendeu a mão em minha direção, e foi nesse momento que finalmente recuperei minha voz e minhas pernas. Corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás, até sair da escola. Nunca contei a ninguém sobre o que vi naquele dia. As pessoas provavelmente teriam achado que eu estava louco. Desde então, evito ao máximo usar aquele banheiro da escola e sempre sinto um arrepio na espinha quando passo por aquele corredor. Aquela experiência mudou minha vida. Acredito que algo sobrenatural estava presente naquele lugar, algo que não pode ser explicado pela razão humana. Às vezes, me pergunto se Adam estava tentando me contar algo, ou se ele estava preso naquele local assombrado para sempre. Desde então, evito ao máximo lembrar daquele dia sombrio na escola. Mas as imagens e sensações ainda assombram meus pensamentos quando estou sozinho à noite. Algumas coisas simplesmente não podem ser esquecidas, mesmo que desejemos com todas as forças. Essa história aconteceu em 1997. Meu nome é Marcos e vivi uma experiência aterrorizante durante meus anos na escola. Tudo começou quando eu estava no último ano do ensino médio. Havia uma garota na minha turma chamada Lúcia. Ela era jovem, simpática e sempre estava sorrindo. Lembro-me dela como alguém radiante, com sua longa cabeleira escura e olhos curiosos. Lúcia e eu nos tornamos amigos rapidamente. Ela era tão gentil e tinha um senso de humor contagiante. Às vezes, durante as aulas entediantes de matemática, nós dois nos entreolhávamos e mal conseguíamos conter o riso. Era uma amizade genuína, daquelas que você sabe que durarão para sempre. No entanto, algo mudou abruptamente em um dia de outono. Lembro-me vividamente da tarde em que Lúcia desapareceu. Era uma sexta-feira, e estávamos todos ansiosos pelo fim de semana. Durante o intervalo, Lúcia se queixou de uma forte enxaqueca. Ela pediu permissão à professora e foi até a enfermaria em busca de algum remédio para aliviar a dor. Horas se passaram e Lúcia não voltou para a sala de aula.
Começamos a ficar preocupados. A professora tentou entrar em contato com a enfermaria, mas não obteve resposta. A diretora foi chamada e uma busca começou por toda a escola. Os corredores pareciam mais sombrios naquele dia, com suas luzes fracas e a sensação de que algo estava errado pairando no ar. Anton, nosso zelador, foi o último a vê-la. Ele disse que Lúcia esteve na enfermaria, pegou um comprimido para a dor de cabeça e saiu em direção ao corredor leste. Mas depois disso, ninguém mais a viu. A busca se intensificou à medida que o tempo passava, mas Lúcia parecia ter desaparecido sem deixar rastros. Os dias que se seguiram foram angustiantes. A polícia foi chamada, e a escola se tornou um local de investigação. Vasculhamos cada canto e recanto, esperando encontrar algum sinal de Lúcia. Seus pais estavam devastados, e todos nós estávamos em choque. Como alguém poderia simplesmente desaparecer em plena luz do dia, dentro de uma escola cheia de pessoas? Meses se passaram, mas Lúcia nunca foi encontrada. O mistério do seu desaparecimento permaneceu não resolvido. Algumas teorias surgiram, mas nenhuma pista concreta surgiu. Anton afirmou ter visto algo estranho naquele dia, uma sombra rápida no corredor leste logo após Lúcia ter passado por lá. Mas era tudo muito vago. O desaparecimento de Lúcia deixou uma marca indelével em todos nós. Mesmo agora, anos depois, ainda me pego pensando no que realmente aconteceu naquele dia. Há algo sombrio e inexplicável sobre o mistério que envolve seu desaparecimento. A lembrança de sua presença alegre nos corredores da escola agora é apenas uma memória nebulosa, obscurecida pela sombra do desconhecido. Não consigo deixar de pensar que, em algum lugar por trás das paredes silenciosas daquela escola, há segredos que nunca serão revelados. E no fundo da minha mente, permanece a pergunta assustadora: o que aconteceu com Lúcia naquele dia fatídico?